Fala, São Paulinos e São Paulinas, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Big Tricolor, torcedores de outros clubes, sempre com o devido respeito. E olha só, você vai escutar esse áudio aqui, mas eu vou falar para vocês o seguinte, vou perguntar, a sua opinião então sobre o Zubeldia mudou? É exatamente aqui o tema desse áudio. Eu quero saber a tua opinião, a gente vai comentar, nossa, vamos falar do mercado da bola, vamos falar desse São Paulo aí na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Por que que é tão distinto aí? Por que que são distintas, né, galera, essas campanhas do São Paulo Futebol Clube? Mas eu gostaria que você ouvisse esse áudio aqui e tire também suas conclusões para a gente debater depois, beleza? Vamos lá, rapidinho, 2 minutinhos. A sua opinião sobre o Zubeldia mudou? É muito direcionado, respeitosamente, às pessoas que são críticas do Zubeldia. Sejam jornalistas, sejam torcedores. E eu tenho algumas perguntas para você. O São Paulo nunca havia vencido 3 jogos fora de casa em primeira fase de Libertadores. A sua opinião sobre o Zubeldia mudou? Ele até agora não perdeu um jogo de Libertadores. É óbvio que pode perder. A sua opinião sobre o Zubeldia mudou? A série de empates que deixa o São Paulo numa situação, não sei se chega a ser desconfortável, mas não é das melhores no Campeonato Brasileiro. Nessa série, o São Paulo não foi pior que o adversário em nenhum jogo. E o time está muito desfalcado. A sua opinião sobre o Zubeldia mudou? Ano passado, quando o São Paulo vai enfrentar o Botafogo com o elenco infinitamente superior ao do São Paulo, lembrando, o São Paulo sem Alisson, sem Pablo Maia, sem Ferreirinha. O São Paulo perde a classificação porque Lucas, um jogador muito grande, errou um pênalti, que faz parte do jogo, porque o Caleri perdeu um grande gol e perdeu um pênalti também na série de alternada. E provavelmente, se o São Paulo tivesse passado do Botafogo, passaria também do Peñarol, não era um jogo difícil, enquanto o Atlético, a chance de ganhar a Libertadores, com um elenco muito comum, perto da história que o São Paulo está acostumado a ter, podia ganhar a Libertadores. A sua opinião sobre o Zubeldia mudou? O Zubeldia tem feito tudo isso sem Lucas, jogou parte contra a Aliança, sem ter feito isso sem o Oscar, tem feito isso sem um primeiro volante, adaptou vários jogadores, como o Ferrarese a lateral, o Marcos Antônio a fazer uma dupla com o Alisson ali, na semifinal do estadual teve que usar o Oscar como volante contra o Palmeiras no Allianz, e o São Paulo só perdeu por causa de um erro numa cobrança de pênalti. A sua opinião sobre o Zubeldia mudou? Porque depois disso tudo, mesmo sem o São Paulo ser favorito a nenhum título, o time continua bem competitivo. Então eu tenho uma grande dúvida nesse grande vídeo, pelo tamanho enorme que eu falei. A sua opinião sobre o Zubeldia mudou? Tá aí, galera. Sobre esse vídeo aí, quero que vocês comentem esse áudio aí. O que que vocês acharam sobre isso que ele falou? A sua opinião sobre o Zubeldia mudou? Eu tenho aqui a minha opinião também, quero saber a tua. Mas vamos lá, rapidinho. Quando ele diz ali que o São Paulo foi eliminado pelo Botafogo porque o Caleri perdeu um pênalti, porque o Caleri perdeu um gol e porque o Lucas perdeu um pênalti. Então, os responsáveis foram Lucas e Caleri, né? Então, tá aí, então, tá jogando a responsabilidade agora para os jogadores. E eu concordo, de certa forma, também que eles tiveram muita responsabilidade. Só que, assim, se a gente for nesse negócio, se o Lucas, se o Caleri, se os jogadores do Botafogo tivessem feito aqueles gols no primeiro jogo, o Botafogo teria metido uns 5 no São Paulo. Então aqui, o São Paulo foi eliminado, infelizmente, pelo Botafogo. Mas o se não entra em campo. Às vezes a gente quer o se, verdade, né? A gente se pergunta, se fizesse assim, se fizesse desse jeito. Mas no futebol, né, o se não funciona. Mas assim, não estou dizendo que o Zubeldia foi o principal responsável. Estou tentando aqui, inclusive, debater com ele, colocar aqui o meu ponto de vista, que ele fez muitas boas perguntas de verdade, né? Então vamos lá. O São Paulo, então, tem empates no Campeonato Brasileiro, certo? Galera, aqui não é a gente ter a razão, é a gente debater, que é o nosso tema aqui, a nossa ideia aqui no vídeo e no nosso canal é isso, a gente quer o bem do São Paulo. Mas assim, já que ele trouxe um tema polêmico, vamos debater qual que é o problema. Comenta aí você também, dá essa moral aí, comenta, inclusive já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e não esquece de ativar o sininho das notificações. E se aparecer a opção para você hypar o vídeo, for gratuito, se você quiser hypar, vai nos ajudar aqui também, beleza? Vamos lá então. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo
tem esses empates, sequência de empates. São 7 jogos, apenas uma vitória, 6 empates. Só que na Libertadores o São Paulo conseguiu ganhar 3 vitórias fora de casa. O que muda a opinião sobre o Zubeldia? Ele diz que o São Paulo, então, tem muitos desfalques no Campeonato Brasileiro, correto? Tá. Mas e na Libertadores? Também não tem esses desfalques? Ou seja, quer dizer então que a Libertadores é um torneio mais fraco e o Brasileiro é um torneio mais forte, e aí o treinador no torneio mais forte não está conseguindo extrair então ao máximo ali dos jogadores. O São Paulo precisa vencer também no Brasileiro. A ideia aqui, galera, é o quê? Esse questionamento é interessante, sim. É interessante, porque, vamos lá, sem Lucas e sem Oscar, segundo ele, o São Paulo está fazendo isso sem Lucas e sem Oscar. Com todo respeito, galera, na minha opinião, mas é exatamente por isso que o São Paulo melhorou. Gosto do Lucas, gosto do Oscar, gosto do Luiz Gustavo, do Pablo Maia, do Caleri, de todos os jogadores. Gosto de todos. Não sou fã, mas gosto de todos porque são jogadores do São Paulo. Mas o Zubeldia encontrou um maior equilíbrio nesse time exatamente porque ele precisou jogar sem Lucas, sem Oscar, sem Luiz Gustavo, sem Caleri. Porque esses jogadores jogaram juntos no Campeonato Paulista. Então, quando você comenta o que mudou a opinião sobre o Zubeldia, coloca no contexto o Campeonato Paulista. Não basta colocar só a Libertadores como referência. O São Paulo ganhou os 3 jogos de casa. Pô, maravilha, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. É sensacional isso aí, o São Paulo como está na Libertadores. Mas assim, continuo dizendo, a gente exalta o treinador na Libertadores, mas e no Campeonato Brasileiro? No Campeonato Brasileiro existe sim uma preocupação. O São Paulo hoje é o 11º. O São Paulo está ali, a 2 pontinhos ali daquela famosa zona do rebaixamento. Então o São Paulo também precisa ganhar no Campeonato Brasileiro para que também essa ideia, né, de que essa pressão, essa dúvida, a insegurança sobre o Zubeldia também mude. Porque assim, um exemplo, tá? Imagina você é campeão da Libertadores, máximo. E se você cair no Campeonato Brasileiro? Eu preferia então ficar sem o título da Libertadores e não cair no Campeonato Brasileiro. Existem essas vertentes aqui. O que eu quero dizer é o seguinte também, só para fechar esse assunto aqui, eu quero saber a tua opinião, comenta. O Zubeldia, na minha opinião, tá, galera, ele melhorou. Melhorou do que foi ano passado. Eu acho que ele deu uma melhorada. E ele deu uma melhorada porque os jogadores também melhoraram. Aí que tá, quando voltar Lucas, Oscar, por exemplo, Pablo Maia, como que o Zubeldia vai encaixar esse time? Quando voltar o Luiz Gustavo em julho, aí como que ele vai fazer com esse time? Porque na minha opinião, tá? Posso estar errado, mas assim, o time melhorou exatamente porque ele precisou substituir o Lucas, o Oscar, o Luiz Gustavo, Pablo Maia, Caleri. Porque talvez se ele tivesse com o Caleri, com o Luiz Gustavo, com o Lucas e o Oscar, talvez ainda a gente estaria com aquele quarteto que não funcionou no Campeonato Paulista. E o que eu estou dizendo é o seguinte: de certa forma, essas lesões nesses jogadores, que a gente não comemora lesão no São Paulo, obviamente que é muito ruim para o jogador, mas as lesões e as ausências proporcionaram o Zubeldia a ter outras opções. Sim, tá? Por mais que ele tenha usado porque não tinha os jogadores titulares, é um mérito, é um acerto do Zubeldia falar: o Lucas Ferreira, joga ali. Ferreirinha, você vai ser meu ponto esquerda titular agora. O Marcos Antônio, agora é você e Alisson. Vamos lá, André Silva, você é o camisa 9 agora. Eu não tenho dúvida que a hierarquia faria o Zubeldia talvez nem estar mais no São Paulo, porque era um time lento, era um time mais cansado. Esses jogadores que entraram foram os jogadores responsáveis também por essa mudança. Foram os jogadores responsáveis também por essa mudança comportamental do time. O Zubeldia melhorou, o São Paulo melhorou. Não é problema nenhum você aí, todos nós aqui, admitirmos que ele melhorou, o time melhorou, o São Paulo está melhorando. Ainda não é o São Paulo que a gente gostaria de ver, talvez um São Paulo muito melhor, jogando para vencer o tempo todo, mas também quem consegue jogar assim? Ninguém consegue jogar o tempo todo para frente, existe um equilíbrio. Acredito que o São Paulo está conseguindo esse equilíbrio. Com a volta do Lucas, ele vai parar de colocar o Cedric de ponta direita. E agora eu estou entendendo porque na Libertadores o Zubeldia está colocando o Cedric lá naquela segunda linha, segundo o meu amigo Chiquinho, um abraço pro Chiquinho, que é chamada a segunda linha, que eu falo a meia direita, a ponta direita, mas enfim, tem a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, tem um monte de linha. A verdade é que, então na segunda linha, o Cedric é aquele cara dali da ponta.
Só que ele não quis usar o Lucas Ferreira por ali, porque vai chegar o Lucas, então o Lucas tem que ser o dono da posição, não o Lucas Ferreira. Tanto que ele faz isso no segundo tempo, e sempre que ele opta pelo Lucas Ferreira, o time melhora em qualidade, velocidade, finalização, em passe, já que o Cédric não tem aquela qualidade de ponta. O Cédric é um lateral direito. Quando ele faz aquela dobrada de Ferrarese e Cédric, eu não gosto, eu nem acho que vai bem, mas assim, respeito quem acha que vai bem e é a opção do treinador, ok, quando ele faz as trocas, de novo pode ver que saiu mais um gol. O Cedric, quando ele teve as oportunidades, ele isola a bola e acho que fez até um bom jogo. Então, quando ele tem o André Silva ali como centroavante, o São Paulo começa a ter mais gols. Até mesmo que está oscilando o menino, o Matheus Alves, que poderia ter feito aquele gol simples de cabeça, ele errou o tempo ali de peito, não vamos também sacrificar o garoto, né? Vai oscilar, vai ter jogos bons, vai ter jogos ruins, mas ele escolheu a opção errada de querer fazer de peito, né? Ainda mais assim, tem a questão da idade, tá? A questão da irresponsabilidade. Tenho certeza também que o Zubeldia, o elenco, vai conversar com ele e falar: garoto, faz o simples, faz 2-0, a gente teria já praticamente definido o jogo. Mas enfim, depois o São Paulo veio a definir o jogo, exatamente quando o Lucas Ferreira avança pela direita. Quando ele cai para o meio da área, que é uma característica dele, a bola escapa um pouquinho, mas ele toca para o Luciano, e o Luciano dá uma assistência de novo, mais uma para o André Silva. E de novo, hein? O Luciano vira as costas quando o André Silva faz o gol. Não é para criar polêmica, mas eu acho estranho, né? Esse comportamento do Luciano aí. Quando o André Silva está fazendo os gols, ele não está comemorando, não sei. Alguma coisa está me incomodando, mas sem polêmica, galera, sem polêmicas. Então, o São Paulo da Libertadores é um, o São Paulo do Campeonato Brasileiro é outro. Eu gostaria de um equilíbrio. Gente, de verdade, se o São Paulo está ali em sexto, em quinto, em quarto no Campeonato Brasileiro, o Zubeldia hoje seria aclamado como um dos melhores treinadores do mundo, do Brasil, perdão, do Brasil, não tenho dúvida. Se o São Paulo está ali entre os quatro, o Zubeldia estaria sendo aclamado, inclusive pela crítica, pela mídia, que já está colocando ele, né, como um dos melhores treinadores aí do Brasil. Agora pensa, o que faltou para isso? Faltou o Caleri fazer o gol de pênalti contra o Sport, que a bola esteve na marca do pênalti. O Ferreirinha, a bola esteve na marca do pênalti contra o Fortaleza. Esses dois erros individuais, jogadores de confiança do Zubeldia, custaram o Zubeldia o quê? 4 pontos. 2 pontos contra um, 2 pontos contra outro, 4 pontos. E aí é como está aqui a pergunta, né? Para a gente diversificar um pouco isso. Por que o São Paulo está a 13 jogos, galera? Olha isso. 13 jogos invicto na Libertadores. Olha esse post que legal. São 13 jogos invicto na Libertadores. E por que o São Paulo, nos últimos 14 jogos de brasileiro, tá? Desde o ano passado, tá? O São Paulo ganhou apenas um jogo. Alguém consegue explicar isso? Cara, de verdade, eu não consigo explicar, eu não consigo entender essa diferença de brasileiro para Libertadores. Ontem eu vi muito assim nas redes sociais, porque a Libertadores é um torneio fraco. O Campeonato Brasileiro tem mais qualidade, então o Zubeldia não consegue extrair mais no Campeonato Brasileiro. Tá aí, são coisas que a gente pode analisar também. Por que o São Paulo vai tão bem na Libertadores e não vai assim tão bem no Campeonato Brasileiro? O que você acha aí? Comenta, eu quero saber exatamente a tua opinião. Eu, o seguinte, torço para o Zubeldia, torço para o São Paulo, torço para os jogadores, torço para todo mundo no São Paulo, porque torcer contra o Zubeldia, torcer contra os jogadores é você torcer contra o São Paulo. Eu torço, mesmo que mesmo que eu não ache ele o melhor treinador, mas hoje, tá? O que ele tá fazendo, o trabalho que ele tá fazendo, tá na média dos treinadores aí do futebol brasileiro. Aí, galera, eu só tenho assim um questionamento aí sobre essa questão. Quando você fala, o São Paulo foi eliminado pelo Botafogo. Se você pegar a Libertadores do São Paulo ano passado, o São Paulo enfrentou times muito inferiores a ele tecnicamente. Quando chegou no Botafogo, o São Paulo foi eliminado, então o Zubeldia não conseguiu fazer algo diferente. O São Paulo na Copa do Brasil do ano passado, o São Paulo enfrentou times muito inferiores a ele tecnicamente. Quando chegou no Atlético Mineiro, o São Paulo foi eliminado, então o Zubeldia não conseguiu fazer nada diferente. O São Paulo no Campeonato Paulista desse ano enfrentou times muito inferiores na primeira fase ali, esses times do interior, tecnicamente ao São Paulo. Aí quando o São Paulo pega o Palmeiras, o São Paulo é eliminado. Então o time não conseguiu, o Zubeldia também não conseguiu fazer nada diferente. O que eu vejo até o momento, assim, desse time, do Zubeldia, enfim,
Se o São Paulo enfrenta times iguais a ele ou inferiores, o São Paulo consegue sobressair. Quando pega times superiores, o São Paulo acaba sendo eliminado, muitas vezes perdendo. Talvez seja por isso que o São Paulo não esteja tão bem no Campeonato Brasileiro. Porque no Campeonato Brasileiro, mesmo que tenham alguns times inferiores tecnicamente, mas os treinadores também conhecem os elencos, conhecem os times. O que a gente tem que torcer aqui é para essa melhora do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Torcer para o Zubeldia melhorar no Campeonato Brasileiro. Porque na Libertadores, vamos lá, o cara fez história, gente. São 3 vitórias fora de casa, né? Em sequências, assim, em sequência. É a primeira vez isso na história. O São Paulo disputou a primeira Libertadores em 1972. O São Paulo jamais tinha conseguido vencer 3 jogos em fase de grupo de Libertadores fora de casa. O São Paulo venceu com o Zubeldia. O São Paulo está a 13 jogos invicto no Campeonato Brasileiro, da Libertadores, desde o ano passado, juntando os 4 e os 9 do ano passado, né, são 13. Então, o Zubeldia ano passado, sim, ele foi eliminado pelo Botafogo nos pênaltis, né? Não perdeu no decorrer do jogo. É muita invencibilidade, sim. É invencibilidade de time campeão, não é? É o perfil de time campeão. O que eu acho desse elenco do São Paulo? Repito, não tem razão nenhuma, sou apenas um torcedor falando. O que eu acho? Que esse time de São Paulo ele tem a cara da Libertadores. Você pega o André Silva raçudo, um Ferrarese, um Cedric, o próprio Arboleda que tá no banco, um Alan Franco, o Juan Tressolde, cara, que tá jogando bem, o Juan Tressolde. Você tem um perfil, ainda tem o Sabino no banco, o Marcos Antônio, o Alisson. São jogadores aguerridos, Ferreirinha, Ferreirão, olha o estilo desses jogadores. Se você pegar, não tem nenhum craque, galera, nenhum craque, mas são jogadores assim unidos com o treinador, unidos ali com a torcida, são jogadores que a torcida gosta, são jogadores assim que o torcedor vê que eles não têm preguiça, não tem aquela tiriça. Muitas vezes o time vai mal, mas você vê que o São Paulo está sempre ali se entregando, mesmo que tecnicamente, taticamente, muitas vezes pode falhar. Mas é um estilo de time, tá? Que é aguerrido, estilos de jogadores aguerridos. Por isso, para quem acompanha aqui o canal, por mais críticas que a gente faz e cobranças que a gente tem, e as críticas têm que ser construtivas, não destrutivas. Eu sempre falo desde o começo, esse time tem a cara da Libertadores. Brasileiro, esquece. Não tem elenco para competir com o Flamengo e com o Palmeiras. Os caras têm dinheiro, se machucar o centroavante deles ali, eles vão lá e paga 200 milhões em um e traz. O São Paulo machucou o Caleri, agora, mercado da bola, a diretoria vai fazer o quê? Ir atrás do centroavante no meio da temporada. Existem aí os favoritos, né? Os que estão sendo veiculados aí pelos setoristas, o Carlos Vinícius, o Mariano Dias, o João Pedro, o Brenner, entre outros que vão aparecer agora no mercado da bola. São especulações, mas o próprio presidente do São Paulo falou que o São Paulo vai ser inteligente para contratar, para se reforçar também na janela de transferência dentro das possibilidades do São Paulo. Quais são, galera, as possibilidades do São Paulo? Você sabe quais são? Jogador que está um tempo sem jogar, jogador que está sem clube, né? Jogador que aceite esse desafio de jogar no São Paulo Futebol Clube, que hoje você sabe que está complicado, né? Ou se não é todo jogador que quer jogar no São Paulo, o cara quer receber em dia, o cara quer chegar e ser campeão, quer jogar num clube competitivo, e o São Paulo esses jogadores mais veteranos ali, porque sabe que ali tem uma chance maior do São Paulo trazer, ainda mais se ele estiver sem clube, né? Foi assim com muitas dessas contratações aí, gente. O Lucas, o Oscar, Luiz Gustavo, o Cedric, o Sabino, não é segredo o tipo de contratação que o São Paulo faz. E aí que tá. Jogador para chegar e tem que honrar essa camisa. Não basta ser só um veterano, tem que honrar essa camisa. Na Libertadores, o São Paulo, sim, está gigante, é gigante como sempre foi, gente. É a 23ª Libertadores do São Paulo. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo que, inclusive, desde 2003, desde quando surgiu o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, até hoje, galera, são 22 anos. O São Paulo é o líder do ranking de pontos corridos também no Campeonato Brasileiro. É uma potência? É. Alguns acertos precisam ser feitos. Eu continuo acreditando que esse time tem condições de ganhar a Libertadores, tem condições de ganhar a Copa do Brasil. Só acho muito difícil ganhar
o Campeonato Brasileiro, pelo menos desse ano, pelo elenco mais enxuto, né? Pelo elenco qualificado, mas o treinador também tem menos peças para fazer ali tais substituições. Agora, como o próprio amigo jornalista aí comentou, me fugiu o nome dele aqui, cara. O jornalista comenta: com a volta do Lucas, do Oscar, do Pablo Maia, o time ganha o quê? Ganha mais opção técnica, mais opção tática. O time, o elenco vai ganhar mais opções. O Zubeldia ganha mais opções. É aí que tá de verdade. É aí que eu fico me perguntando: será que vai funcionar Lucas e Oscar juntos? O Pablo Maia eu não falo nada, até porque ele é o primeiro volante. E muitas vezes você precisa desse primeiro volante, só que ele vai mudar o estilo de jogo que vem sendo Alisson e Marcos Antônio, que é uma boa dupla de volantes que jogam para frente. Quero ver como que vai ser encaixado agora nesse novo estilo aí o Pablo Maia. Mas, repito, muito bom jogador, a gente sabe que é importante o Pablo Maia. E o Lucas e o Oscar, como serão inseridos? O Lucas acredito que vai lá para o lugar do Cédric, o Oscar vai para o lugar do Matheus Alves. Aí é fazer funcionar jogadores um pouco mais limitados aí fisicamente, porque o Lucas a gente sabe como tá fisicamente, o Oscar também. Aí você tirando o Matheus Alves e tirando o Lucas Ferreira do time, como que esse time vai se comportar com jogadores um pouco mais lentos aí, um pouco mais fracos fisicamente, podemos dizer assim, mas ganha técnica. Aí que tá. Só que o futebol brasileiro hoje, o futebol sul-americano é muito mais força física e velocidade. Então, só para encerrar, galera, na minha opinião, não sei a sua, e você vai comentar. O Zubeldia, ele teve o acerto e ele teve esse mérito exatamente quando não teve esses jogadores veteranos à disposição, porque o São Paulo melhorou sem Lucas, sem Oscar, sem Luiz Gustavo, sem Caleri, sem Pablo Maia. O São Paulo não piorou com eles. É só você olhar os resultados do Campeonato Paulista. O resultado, como o São Paulo jogou, onde o São Paulo tinha eles à disposição. Agora apareceram opções. Eu tô de verdade, a gente conversa aqui todo dia. Eu estou curioso para ver esse São Paulo com os medalhões de volta. Eu espero que o futebol, a qualidade do São Paulo cresça e melhore e que o Zubeldia vença também no Campeonato Brasileiro. Contra o Palmeiras já domingo, a gente sabe, né, que o Lucas vai ser poupado, o Pablo Maia também, o Oscar também não tem condições de jogo. Na outra quarta-feira, contra o Libertad do Paraguai, no Morumbi, casa cheia, deve bater mais de 50 mil pessoas. Toda a cavalaria de volta. Todos eles de volta. A gente vai começar a ver, então, o novo São Paulo. Um São Paulo diferente do Luiz Zubeldia. O São Paulo querido, tricampeão do mundo. E a gente espera que a qualidade apareça e que no meio do ano, já que a diretoria, a comissão técnica ainda não confia que o Rian Francisco esteja pronto, então que eles tragam esse centroavante, que seja alguém para agregar também ao André Silva. Porque hoje nós temos o André Silva, mas são 3 competições. O André Silva não vai jogar sozinho. Precisa. A gente tinha o Caleri. Quem era o substituto? O André Silva. Hoje nós temos o André Silva. Quem é o substituto? Nem o Zubeldia sabe, porque ele não usa o Rian Francisco. E ele também não vai usar, não quer usar o Luciano, e o Luciano também não quer jogar lá na frente. Então imagina se você tem um jogo onde você não tem o André Silva, vai começar. Não tenho opções. Então é pensando exatamente como o Zubeldia sugeriu à diretoria, sim, a gente sabe, que traga um camisa 9 também, que traga um jogador para jogar lá na frente, porque a temporada é longa. E o São Paulo tem condições de ganhar a Libertadores. O Zubeldia mandou um recado para a torcida: comemore, vamos comemorar. Você gostou da vitória? Foi o que ele falou ali na saída do jogo, né? Vamos aí comemorar a vitória, né? Vamos prestigiar esse São Paulo, essa vitória. E também ele já tinha dado um recado antes, que a Libertadores de 2025 ele iria ganhar. Que não é tirar a pressão, é possível. Ele sente que vai ganhar a Libertadores. Eu estou com um sentimento, galera, de que é o seguinte: esse time tem a cara da Libertadores. Eu também acredito que a gente tem condições de ganhar. Independentemente de erros e acertos, dá para ganhar essa Libertadores. Imagine você, o São Paulo, ganhando 4 Libertadores, gente. Os rivais vão à loucura. A mídia vai à loucura.
Porque o Flamengo e o Palmeiras aí estão numa queda de braço, já faz tempo para ver quem ganha mais. Imagina, vem o São Paulo de lá quietinho na dele e ganha a quarta Libertadores. Meu amigo, a América vai parar, como já parou em outras vezes. É isso? Comenta aí, fica à vontade para você comentar e dar suas opiniões também, beleza? Tamo junto. Então, para encerrar, a sua opinião sobre o Zubeldia mudou? Comente aí, fica à vontade. À noite a gente volta com mais, valeu? Tamo junto sempre, galera. Boas notícias, assim que é bom, comemorar a vitória, cara. Não comemorar empate, sofrer na derrota. Vencer é bom demais e o São Paulo venceu mais uma na Libertadores. Forte abraço, tamo junto, galera. Como sempre, vamos São Paulo.